A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. E junto estaremos pela vida eterna. Irmãos, nós vamos abordar hoje neste vídeo um assunto muito interessante e polêmico. Eu fiz o vídeo ontem e neste vídeo de ontem eu falei que ia ser polêmico. Como foi? Porque é um vídeo em que eu coloquei aí no canal sobre uma revelação de uma serva de Deus com um nome fictício, né? Preservar o nome da pessoa, como o nome de Elaine, né? Que a irmã mandou uma revelação que ela teve e o que vocês podem ver nesse vídeo anterior, que vários comentários tem irmãos aí falando que também teve uma revelação, que já sonhou com certas coisas assim maravilhosas, como essa que nós vimos aí neste vídeo anterior. Este vídeo anterior que foi no dia de ontem, né? Dia 3. Irmãos, teve um irmão que sempre ele vê os vídeos aqui e ele mandou, irmãos, uma parte para mim. Eu vou colocar aí o áudio dele e nós vamos discutir sobre em cima disso, irmão. É uma coisa em que eu falei uma parte neste vídeo que eu sabia que ia virar polêmica. Por quê? São dúvidas que as pessoas têm, né? Quando se fala em céu, quando se fala em mistério, quando se fala. Porque o assunto desse vídeo, além da revelação, eu falei. O significado desse vídeo foi o seguinte: quando o Senhor recolhe uma pessoa de uma família, ele só recolhe, ele vai para o altar de Cristo. Quando Deus recolhe a outra família dessa pessoa, como deve ser neste altar lá no céu? Eles vão se reconhecer como parentes? Porque quando está aqui embaixo, você logicamente sabe, né? Quando essa pessoa falece, lá no céu, como nós vamos reconhecer os nossos parentes quando nós encontrarmos lá no céu? Não tem aquela frase? Junto nós encontraremos, né? Tem até um hino falando isso, como o nosso irmão Geraldo mencionou aí. Eu vou colocar o áudio do irmão Geraldo, irmão, porque eu falando antes desse áudio do irmão Geraldo, quase ninguém vai entender o significado deste segundo vídeo, polêmico também. Vamos ouvir o áudio que o nosso irmão Geraldo mandou para mim. Vamos ver o áudio dele. Irmão Paulo, eu, Geraldo, são 8 horas da manhã agora, na sexta-feira. Eu estava ouvindo o áudio do irmão a respeito do altar e justamente estava conversando com a minha esposa essa semana sobre esse assunto. O irmão perguntou se as pessoas vão se recolher, vão se reconhecer no dia que subir para o céu. Eu tenho uma parte para passar para o irmão que responde, irmão, exatamente essa pergunta. Existe um hino, irmão, que diz assim: junto nos encontraremos lá no céu. Então, esse hino diz, como o hino é tirado da Bíblia, todo mundo, todas as pregações, vamos dormir, vamos se encontrar no céu, nos céus. Essas são as pregações, tá certo? E eu vi um ancião, irmão, pregando a palavra, e eu me incomodou. No culto online me incomodou. Porque a pessoa quando diz, irmão, que ama, quando a pessoa diz que adora, existe 2 tipos de amor, viu, irmão? Existe o amor carnal e existe o amor fraternal. O amor fraternal, irmão, é aquele seguro, aquele que é verdadeiro, sincero, que vem da parte de Deus. E eu me incomodei com esse ancião porque eu não gostei, eu sou sincero, não gostei do que ele falou.
Porque ele falou que ele amava a esposa, foi casado 40 anos e depois teve um segundo casamento. Eu não gostei, irmão. Que amor é esse? Que amor é esse? Onde está a sinceridade, irmão? Não fala toda hora sobre roupa, sobre fé, sobre obediência, sobre sinceridade? De que amor nós estamos falando? Eu não concordo com esse amor aí, viu, irmão? Então vem a pergunta agora, para responder a pergunta do irmão, vem uma outra pergunta. Se juntos nos encontraremos lá no céu, irmão, com qual marido a irmã vai se apresentar? Com os dois? Com os três? Espera aí. Se houve dois, se houve três, e o amor ficou aonde, irmão? Isso é a sinceridade do crente, do homem de Deus. Que quando fala, irmão, fala as coisas da alma, do coração. Deus. Irmãos, vocês ouviram aí, o nosso irmão Geraldo, ele falou uma parte muito polêmica aí, né? Nós vamos se conhecer lá no céu. Vamos ver os nossos parentes, né? No caso, o marido morre, quando a esposa morre, ela sobe. Será se ele vai reconhecer ela como esposa? Um filho morre, olha, meu filho também está aqui. E assim por diante, parentes, né? E no caso do nosso irmão aí, ele mencionou no caso, diz ele que teve um ancião, que falou que era casado 40 anos, e por certo a esposa deve ter falecido, né? Porque aí a esposa faleceu e ele casou de novo. Mas se no céu vamos reconhecer os nossos parentes, então, logicamente que o irmão vai ter duas mulheres reconhecidas lá no céu. Quer dizer, ele foi casado duas vezes. Ele vai estar lá no céu e vai aparecer duas mulheres para ele. É um caso de polêmica isso daí, irmãos. Porque raciocinando para este lado, realmente é isto, né? Vai aparecer duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres. Irmãos, vamos por etapa. Nessa parte aí que o nosso irmão falou, assim, quando eu fiz o vídeo, eu mencionei que o vídeo seria uma interrogação. Logicamente, eu pedi para que todos os inscritos, aqueles que estão assistindo o vídeo, colocassem a sua dúvida também para ver se bate. No caso do nosso irmão Geraldo, a dúvida dele foi essa, né? Foi feita a pergunta e a dúvida dele é essa, que seria uma resposta. Mas quando foi feito no vídeo, irmão, não foi feito que nós vamos reconhecer. Porque foi falado no vídeo que seria um mistério de Deus. É uma porta que não se abre para muitos. É mistério. Mistério de Deus são coisas que não se explica. Só Deus sabe que é mistério de Deus. É coisa que não se explica. Nesse caso, é o que eu falei no vídeo. Quem faleceu não pode vir para a gente contar que reconhece um parente. E quem está aqui embaixo, né, que não morreu ainda, fala, pode dar, até argumentar dessa forma, né? Será, no caso do nosso irmão aí, poxa, mas a dúvida dele foi o seguinte, e quando a pessoa a esposa tem dois maridos, ela falece, aí os outros dois maridos falecem depois, vai encontrar uma esposa e dois maridos lá no céu, ou vice-versa, um marido e duas esposas? Mas no caso que eu deixei no vídeo, foi um ponto de interrogação, porque ninguém sabe se realmente nós vamos nos reconhecer lá no céu. Sabe por quê, irmão? Raciocinando por esse lado lógico do espírito. No caso que o irmão falou aí do irmão que teve duas mulheres,
e lá no céu vai reconhecer mulher? Eu creio. Isso, irmão Geraldo, eu creio da minha opinião, né? Que vai virar polêmica mesmo. Muitos vão dar essa opinião, vão vir com outras opiniões, né? No caso do irmão Geraldo, ou às vezes alguém vai vir com a mesma opinião que o irmão Geraldo está falando. No meu caso, irmão, na minha opinião, espírito não reconhece família. Ele pode reconhecer que aquele espírito esteve junto com ele. Mas ele não vai reconhecer família porque lá no céu não tem lembranças, não tem sofrimento. Não tem aquilo que você. Aquela preocupação que você vai ter. Correto? É que nem uma irmãzinha que ela. Tem um caso de uma irmãzinha que trabalhava comigo, ela era minha secretária na época. Ela era da congregação, até hoje, eu considero como da congregação, só que ela deu uma parada, ela não foi mais, ela ficou fraquinha, não congregou mais. Mas às vezes quando ela passou a me conhecer, a trabalhar comigo, a gente ficava conversando as coisas de Deus. E ela falava pra mim, poxa, é tão gostoso conversar as coisas de Deus contigo, Paulinho, me chamava de Paulinho, né? Que eu vou começar a congregar. Eu tô com saudade da palavra de Deus. E ela começou a congregar e gostar, ia de vez em quando. Só que o esposo dela, quando casou com ela, ele não era crente, também não era católico, não era nada. E ele não impedia ela de congregar, mas ele não queria ir para a igreja. E a preocupação dela era essa. Sempre que chegava no trabalho, a gente ficava conversando as coisas de Deus e ela falava para mim. E se eu morrer e o meu marido não se salvar? Ou será se eu morrer e ele depois for para a igreja, eu vou encontrar ele lá no céu? Eu vou poder abraçar ele, beijar. Olha só o pensamento. Beijar ele. Aí eu falei, não. Lá no céu não tem isso. Lá é uma coisa... A gente mentaliza, irmão, nós estamos aqui, na vida terrena, nós imaginamos os nossos sentimentos, as nossas aflições, nós imaginamos, assim, do jeito que é, a nossa tristeza, a nossa preocupação, o nosso querer, nós imaginamos lá no céu, mas lá seremos todos irmãos em espírito, irmãos. Não vai haver esse tipo de coisa. Ah, mas irmão Paulo, no caso do nosso irmão Geraldo abordou essa parte que é polêmico mesmo, né? Cada um tem um ponto de vista. Do irmão morrer, depois as duas esposas morrer e ser duas esposas, não. O irmão está na vida terrena, né? Casou, a esposa dele faleceu. Ele seguiu as ordens de Deus, a lei de Deus e a lei da terra. Casou de novo com outra. Quem vai encontrar a segunda esposa é o marido dela, que para ela casar com o irmão, ela deve ter sido casada com outro. Ela vai reencontrar, se caso isso acontecesse, de reconhecer esposo com esposa, assim que os dois morressem e fosse para o altar de Cristo. Ela vai reconhecer, irmãos, o esposo dela, não o segundo casamento e vice-versa. Que eu creio, irmão. Eu creio, como o irmão diz aí, minha opinião. Não é uma verdade absoluta. Eu estou falando minha verdade relativa. Eu creio que o primeiro amor é a primeira mulher. Eu creio. Na minha opinião. Você casa, fica 10, 20, 30, 40 anos. Ela vem a falecer. O primeiro amor é este. O segundo já é necessidade. Necessidade de quê? De uma companhia. Porque você, para casar e ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos com a pessoa, você vai estar numa certa idade em que, quando você for arrumar o segundo casamento, isso estou falando para os casais que Deus prepara de se conhecer e ficar vários anos juntos, irmão. Não estou falando aqueles que casam um mês, no outro mês, já está separando. Isso daí não se chama de amor, se chama de aventura. Né? O que eu estou falando, o primeiro amor é aquele que você começa a namorar, casar e fica anos e anos, tem filho, neto, bisneto. Este é o verdadeiro amor, o primeiro amor, aquele que você casa. Entendeu, irmãos?
Logicamente, você casa de novo, é por necessidade de uma companhia. Já não seria nem mais para o outro lado, né? Vocês entendem? Seria mais uma companhia para ter alguém para conversar, para congregar, né? Mas sabendo que o primeiro amor foi aquele que Deus levou. E aquele, se realmente, né, nós imaginamos, como eu disse, nós reconhecer como parente, como marido e mulher no céu, vai ser o primeiro amor. Que é no caso do irmão aí que falou, primeiro amor, né? Vamos prosseguir o áudio do irmão para a gente definir direito esse áudio aqui, irmãos. Vocês estão entendendo, né? E o irmão? Qual esposa ele vai apresentar lá? Ou ele vai chegar abraçado com as duas? Isso responde à pergunta, irmão. Isso responde à pergunta. Mas me vem uma outra, irmão. Me vem uma outra. Só quem passou prova, irmão, quem passa a prova é que sabe essas coisas. Jó, irmãos, está escrito no capítulo 42 que diz assim: E morreu Jó, velho e farto de dias. Tá bom, irmão, tá bom. Só sabe, irmão, responder essa pergunta. Quem passou, quem passa, irmão. Porque Jó recebeu as notícias. Ah, morreu teu filho. Ah, morreu o filho. Morreu outro. Morreu tudo. Perdeu todos os filhos. Não vamos nem falar da parte material. Vamos falar dos filhos, genros, enfim, irmão. Filha, genro, neto. Ele perdeu tudo, né? Não vamos falar em quantos perdeu, né? Na luta de Jó, irmão, quando ele recebeu a benção de Deus, será que ele não lembrava daquela filha tal, daquele filho tal? Será que ele não lembrava, irmão? Será que Jó não tinha uma grande angústia por dentro, lembrando dos filhos? Deus tinha dado vários, lindas, maravilhosas, tinha dado dinheiro, tinha dado tudo, mas será que ele não lembrava, irmãos, daqueles filhos, daquela parentela dele, irmão? Então morreu Jó e foi para o céu. Mas Jó carregava uma tristeza, irmão. Jó carregava uma tristeza. Só quem viveu sabe desse sentimento, irmão. Só quem viveu. Então, irmão, eu pergunto, e essa angústia de Jó? Jó foi embora com essa angústia, irmão? É a grande pergunta, sabe, irmão? Se juntos nos encontraremos lá no céu, nos encontraremos, né, os filhos. Se isso for realidade, irmão, Jó encontrou seus filhos. Senão, Jó foi com uma grande angústia para o céu, irmão. Tá certo, irmão? Eu quis falar isso para o irmão, respondendo uma pergunta com outra pergunta. E, ao mesmo tempo, aí está uma resposta, irmão. Eu não posso crer que Jó não tinha essa tristeza. Eu não posso crer, irmão, que tirou essa angústia, que Deus apagou da mente dele. Deus não faria isso, irmão. Deus, de alguma forma, irmão, de alguma forma, transformava essa angústia, essa tristeza numa grande alegria, irmão. Creio eu, agora estou falando por fé, estou falando por ter uma grande esperança, irmão, que Jó viu os filhos dele sim. Porque aí foi completa a felicidade de Jó. Tá certo, irmão? Que Deus abençoe a paz de Deus, irmão. Ouça isso, por favor, irmão. Como o irmão Geraldo disse aí, ele até mencionou a parte de Jó, né? Que Jó levou uma grande
grande tristeza pela perda dos filhos, né? Que quando o adversário da nossa alma pediu permissão para entrar na vida de Jó, segundo o incircunciso, ele disse para Deus que se ele entrasse em Jó, Jó negaria Deus. E como Deus já sabia o coração de Jó, aonde Jó estava o coração dele, foi tipo um desafio que o inimigo fez para o Senhor, né? Como se diz, permita que eu entre na vida de Jó para você ver se ele não vai te negar. Conforme vocês viram aí na Bíblia, que Jó mesmo, na sua extrema angústia, extrema tristeza, rapando aquela doença com caco de telha, aqueles que foram ali para ver se levantasse mais Jó, né? Vamos lá para a gente consolar Jó. Porque Jó perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu tudo. Está lá rapando as feridas com caco de telha. Aqueles que foram lá consolar Jó, de vez consolar Jó, ele saíram foi consolado. Porque a confiança de Jó estava em Deus. Aquela tristeza que Jó poderia ter sentido, como o irmão Geraldo disse, realmente, imagine, você perder, além de você perder o que você tinha, você perdeu foi família. Que família é mais do que dinheiro. Uma família, para nós, irmão, não tem preço. Ele perdeu foi a família. Ele estava ali na situação humana também. Só que ele tinha algo em espiritual com Deus, que ele não negaria o Deus dele por nada. Na parte humana, ele deve ter sofrido mesmo. Perder, né, os filhos. Mas ele perdeu os filhos por permissão de Deus. E se Deus levou os filhos dele, ele com certeza estará junto com ele no paraíso, né? No altar de Cristo, no altar de Deus, também falando, né? Já sentiu ali como todo humano aí, né? Ninguém é diferente de ninguém. Mas o que estava em prova ali para Jó não eram os filhos, não era a família. O que estava em prova era uma coisa ali muito mais forte do que você fazer um desafio para o irmão. Ali era um desafio entre o inimigo das nossas almas que pediu permissão para Deus para entrar na vida de Jó. E Deus, já sabendo o coração de Jó, Deus falou, entra, ele não vai me negar. E Jó não negou. Depois foi restituído tudo para Jó. Logicamente Jó teve famílias, porque aquelas tinham perdido, né? Tinha perdido aquela família. Tinha aquela tristeza? Tinha, poderia ter, né? Mas Jó foi fiel a Deus. E com certeza, irmãos, Jó encontrará seus filhos, ou encontrou, mas também não encontrou seus filhos. Da minha opinião, ele encontrou os filhos como espírito. Não como os filhos para sentir aquela dor que ele sentiu quando estava na fase humana. A dor que a gente sente na fase humana, nós raciocinamos como que lá no céu é a mesma coisa daqui. E é como essa irmãzinha que me contou essa revelação, irmãos. Essa irmã disse que não queria retornar para a terra. Ela queria ficar lá porque o lugar era bom. Já houve casos de irmãos aí que foi arrebatado e chegou lá, era bom, ele não queria voltar. Só falou, não, você tem que voltar para a terra. Você tem que voltar para a terra, que a sua jornada lá ainda é muito grande. Você ainda vai viver bastante.
Só entra aqui os preparados e os que Deus vai na terra buscar. Como essa pandemia que nós vimos aí. Muitos acham, mas os crentes não deveriam morrer. Os crentes, o crente é crente de verdade mesmo, não deveria, irmão. Ninguém está aqui para ficar para semente. Se o objetivo do servo de Deus é de estar na casa do Senhor, louvando a Deus, para salvar a sua alma, e a hora que tem a oportunidade de Deus recolher o seu jardim, e a pessoa vê que é onde ela vai estar, o espírito, viu? Não é a carne, não. Ela vai ver a coisa boa em espírito, não em carne. Carne não sente. Carne sente. Carne teme perante o Senhor aqui embaixo na terra. Quando o espírito se alegra. Quando se alegra dentro de você, não é a carne, é o espírito. Seu espírito que se alegra. Sabe quando você recebe a promessa? Quando você começa a ficar feliz na presença de Deus, Deus vai, diz assim, Deus visitou a minha alma. Eu nunca ouvi falar uma pessoa chegar e falar assim, Deus visitou a minha carne hoje. Deus visitou o meu ser. Eu estava tão triste. Não queria comer, não queria fazer isso. Deus visitou a minha carne e agora eu estou bem. Você nunca ouviu falar isso. E sim, hoje eu estava triste. E Deus visitou a minha alma. Agora eu estou renovado em espírito. Isso sim, você já ouviu falar. Que o propósito de Deus não é a carne não, irmão. A carne lança da onde veio, do pó, foi feito do pó, vai voltar. Deus não tem nada com carne não. Deus tem com a alma, com o espírito. E o que nós estamos conversando aqui é em espírito e em verdade, é em espírito. É quando nós partir daqui, ser reconhecido na presença de Deus. Ali vamos ser espíritos de Deus, né? Filhos de Deus em espírito e em verdade. Se porventura uma esposa for firme e fiel a Deus, vocês vão se encontrar, mas não na condição desse amor que o irmão Geraldo falou aí, o amor fraternal e esse amor de marido e mulher. Você vai se encontrar no amor espiritual de irmãos em Cristo. Lá não vai ter preocupação quem era, quem deixava de ser. Né, irmãos? Pena em que esse mistério, essa porta que nos divide, que nos separa, melhor dizendo, desse mistério não foi desvendado e não vai ser. Porque o dia que alguém chegar aqui e falar como pode ser, como é, ele vai estar blasfemando contra Deus, porque isso é um mistério. O homem não pode saber. Só Deus revela. Certo, irmãos? Então, o nosso irmão Geraldo aí, a opinião dele foi essa, né? Dessa parte que vai gerar polêmica, porque muitos têm este pensamento, né? Se nós vamos encontrar, então tem que ser marido e mulher, e logicamente será, na minha opinião, marido e mulher. Mas a mulher faleceu, o marido ficou vivo, ainda casou com outra. Não, ele vai se reencontrar. Primeiro, vai se reencontrar em espírito, né? E se a esposa dele, no caso, se fosse reconhecer como esposa, né, irmão? Seria a primeira, se fosse nesse caso, né? Eu creio, né? Como é um mistério, nós não sabemos, temos que morrer para saber, e se morrer para saber, não podemos voltar para contar. Por isso que fica sendo uma porta de mistério, né? Mas a gente mentaliza com o nosso pensamento carnal, né? Nossa preocupação aqui na terra, com nossos entes queridos. Amo uma esposa, amo um filho, amo uma mãe. Aquele filho que, sabe, que estava na igreja, de repente se batizou, aí arrumou uma namoradinha, acabou transgredindo, aí vai pro mundo, às vezes um ótimo filho, amoroso, mas tem essa pendência, né? Ou era batizado, agora tá aí no mundo.
namorando um, namorando outro, e vice-versa, a irmãzinha também. E os pais, servos de Deus, têm essa preocupação: Senhor, você vai vir me buscar? E o meu filho? E o meu filho, quando eu descer a sepultura, estiver lá debaixo do seu altar, será que eu vou encontrar meu filho? Será que o meu filho vai se salvar? Porque ele era batizado. E agora aconteceu disso, irmão. A Deus vai pertencer todas as almas, né? Foi para o mundo. Não tem aquela parte na Bíblia que diz que Deus guardará até a sua quarta geração? Quarta geração é o quê? Vamos por aí. Filho, neto, bisneto, tataraneto. Eu acho que só vai até o tataraneto. Mas imagine, hoje, para você alcançar um tataraneto tá fácil, mas lembra que antigamente os avós só alcançavam os bisnetos? Hoje não, hoje um rapaz de 35, de 20 anos casa, tem uma filha, um filho, dali 15 anos a criança começa a namorar, engravida, já nasce o neto. Aí ele vive mais ali uns 10, 15 anos, de 35 vai para 60, já nasce o bisneto. Se ele aguentar mais um pouco até 75, 80, já vem um tataraneto. Né? Como diz. Já alcança. Mas antigamente não. Antigamente, para você ser avô, você precisava ter cabelo branco mesmo, né? Que antigamente não era avô tão fácil assim, né? Hoje em dia não. Hoje em dia já estão adiantando as coisas, né? E é isso daí, irmãos. Uma boa explicação, nosso irmão Geraldo levantou um grande argumento. Creio que vai ter mais irmãos, mais pessoas aí, apressador da obra de Deus, que também vai argumentar nesta parte, né? Sobre esta parte. Mas espero que a Irmandade entendeu que eu falei que o primeiro vídeo iria virar polêmica. E o nosso caro servo de Deus aí fez esta pergunta e com a mesma resposta, com a mesma pergunta, obteve a resposta. Irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus. Comente o que vocês acham sobre essa parte que virou polêmica, né? Comente, se inscreva no canal, acione o sininho em todos os vídeos e vamos aí interagir, Irmandade. Vamos interagir. Creio que esse assunto é de todos, né? Quem já não pensou desta forma, né? Quem não está uma hora aí e fala: Senhor, como vai ser o dia de amanhã? Como será o dia que eu partir desta terra? Né? Porque tem gente, irmão, que fala: eu quero ir com o Senhor. Mas na hora que ele vê que a morte pode chegar, tem gente que fica com medo. Não, eu não quero morrer não. Não quero morrer. Né? Quer ir com o Senhor, mas não quer morrer. Mas para você ir com o Senhor, você tem que morrer. Essa carne velha tem que morrer. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Vamos encerrar esse vídeo. Está muito longo. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.